Você sabe como identificar um relacionamento abusivo e, principalmente, como sair dele? Oi, amiga, bem-vindo ao nosso cantinho. Nesse episódio de hoje, eu achei muito importante trazer esse tema sobre relacionamentos dentro dessa perspectiva específica de relacionamentos abusivos, porque não só é uma das partes mais centrais de toda a minha história de transformação, como também é um assunto que sempre gerou muita dúvida, gerou muita curiosidade, gerou muitas perguntas em vocês e já ouvi muitos relatos na minha DM, inclusive, de mulheres que ainda estavam dentro de um relacionamento abusivo, que não conseguiam sair. Então, tanto seguindo a linha da minha história, que vocês sabem que esses primeiros episódios eu tô seguindo em ordem cronológica, como também em ordem de importância de um tema, hoje a gente vai falar então sobre relacionamentos abusivos, especificamente dentro do aspecto amoroso, tá? De relacionamentos afetivos. Porque um relacionamento, uma dinâmica abusiva, ela pode acontecer em qualquer relação, seja uma relação de amizade, seja uma relação de família. Então, aqui, especificamente hoje, a gente vai falar sobre namoros, tá? Primeiro disclaimer que eu quero fazer aqui com vocês, eu peguei algumas definições na internet, depois de muita busca que eu fiz, e eu vou ler em alguns momentos desse episódio alguns estudos e levantamentos que eu fiz, tá? Provavelmente vocês já ouviram ou vocês reproduzem, inclusive, tanto a expressão relacionamento abusivo quanto relacionamento tóxico. São coisas diferentes, tá? E é importante que a gente deixe isso muito claro. Então vamos lá. Relacionamento tóxico é um relacionamento que faz mal para os dois ou para um dos lados, mas sem necessariamente haver intenção de controle ou dominação. Pode envolver imaturidade emocional, comunicação ruim, inseguranças, dependência, etc. O relacionamento abusivo, ele é mais sério. Existe padrão de controle, manipulação e desequilíbrio de poder. Uma pessoa pode tentar dominar a outra, limitar a sua liberdade ou afetar sua autonomia emocional, social ou até física. No meu caso, foi os dois, tá? No meu relacionamento, que eu falo sempre que é esse ou tal relacionamento da minha vida que foi o relacionamento abusivo, foi os dois. Então, vamos voltar um pouco juntas aqui, né, na linha do tempo. Eu, como falei pra vocês no episódio passado, estava lá, eu na minha faculdade, ainda enfrentando novamente problemas na minha vida social, porque estava com muitas questões ainda do meu passado. E aí, o meu relacionamento, ele já começou errado, por quê? O momento que eu conheci o meu ex foi imediatamente após desse meu conflito com essas amigas de faculdade. Então, o que significa aquele momento? O que estava acontecendo ali? Eu briguei com as minhas amigas, fiquei sozinha, porque eu não tinha outras pessoas. Eu tinha amigos fora da faculdade, claro, mas isso eu vou trazer um pouco de contexto ao longo do episódio. Então eu fiquei muito fragilizada, fiquei sensível, me sentindo muito sozinha e, sei lá, um mês depois, enquanto eu ainda estava nesse momento de estar sofrendo essas dores e tudo mais, eu conheci o meu ex. E eu conheci o meu ex porque ele veio junto de uma adjacência ali do meu grupo de amigos, que foi o meu grupo de amigos mais antigo, que a gente ficou amigos desde o colégio, que era a galera que eu saía todo final de semana. E um desses amigos que tinha entrado no grupo há pouco tempo trouxe esse meu ex e apresentou ele pra galera. Então, dois problemas, na verdade, né? Primeiro, eu estava num momento de muita fragilidade emocional e foi uma pessoa que estava dentro do meu único grupo de amigos, da minha única rede de apoio. Então, quando eu conheci o meu ex e a gente começou a se relacionar, e isso foi uma falha minha, que hoje, sabendo o que eu sei, eu não teria agido dessa forma, mas eu coloquei todo o meu foco e todas as minhas expectativas e tudo que eu tinha na minha vida nele. Nele e no relacionamento. Então, ele apareceu ali naquele momento da minha vida, parecia que era uma salvação, porque eu tinha ficado triste, eu tinha ficado mal, eu estava me sentindo sozinha e vem ele. Então, naquele momento as coisas já começaram errado, né, e eu coloquei todas as eu coloquei esse hiperfoco desse relacionamento como centro de toda a minha vida.
E claro que era muito cômodo, porque era do mesmo grupo de amigos que eu estava todo final de semana, então muito rapidamente a minha vida com a dele se fundiu, porque ele também era uma pessoa que tinha muitos conflitos na vida social dele, ele também era relativamente muito sozinho, tinha várias questões familiares, então assim, nós 2 ferrados, em cada um na sua vida pessoal, quando a gente se encontrou, isso a gente entrou num vórtex, num buraco negro, que um ficava se retroalimentando do outro. Só que conforme esse relacionamento ele foi passando, algumas coisas começaram a acontecer dentro do relacionamento que ele trazia pra mesa e que eu fui aceitando, porque, de novo, eu não tinha conhecimento sobre isso. Então, aqui a gente vai fazer mais uma janelinha aqui para uma aulinha de coisas que eu elenquei, e eu quero descrever aqui coisas que eu levantei que configuram um relacionamento abusivo com alguns exemplos reais. Número um, controle disfarçado de cuidado. A pessoa tenta controlar as suas escolhas, mas coloca isso como preocupação. Por exemplo, "Ai, não quero que você use essa roupa, mas é para o seu bem, não tá bonito em você". Ou "Prefiro que você não saia com as suas amigas, elas não são boas pra você". No meu caso, esse segundo aqui acontecia muito, porque mesmo a gente tendo amigas em comum, que inclusive eram amigas dele, que depois viraram muito minhas amigas, direto ele falava pra mim, por exemplo: "Elas não gostam de você tanto quanto você gosta delas. Eu vejo que você faz muito esforço". Assim, sinceramente, não que ele estivesse errado, ele não estava, porque isso de fato era verdade, mas a forma como ele trazia isso era também um isolamento e um controle. Porque ele acabava sinalizando, tipo: "Ah, mas você vai fazer isso de novo, elas não estão nem aí pra você, vamos ficar junto, vamos fazer alguma coisa só a gente". Então isso acontecia com bastante frequência. E isso foi me isolando, inclusive de conhecer outras pessoas. Eu estava sempre ali presa no nosso grupo de amigos, sem perceber, muitas vezes. Beleza, número 2, isolamento, que foi uma parte do que eu acabei de falar. A pessoa vai aos poucos te afastando de amigos, família ou qualquer rede de apoio. Então, contei pra vocês agora que tive isso em relação a amigos, mas com a minha família também aconteceu. A minha família me fala até hoje, principalmente os meus pais, de que foram 5 anos que eu passei nesse relacionamento, que foram 5 anos que eles praticamente não me viam. E que acontecia? O meu ex falava pra mim que ele não se sentia bem quando ele estava com as pessoas da minha família, porque ele sentia que eles eram muito diferentes, e que ele não se sentia aceito, e que ele se sentia julgado, mesmo que ninguém da minha família falasse nada, que era tudo sentimento dele. E eu, por uma questão na minha cabeça, né, de proteção a ele, eu pensava assim: "Ah, eu não vou ficar então indo ficar com a minha família levando ele, sendo que ele se sente super mal". Porque o perigo do discurso manipulador é esse, ele não apontava o dedo pra minha família, falando como se minha família estivesse fazendo uma coisa de errado. Ele falava que ele não se sentia bem, ele trazia essa fragilidade dele, mas e aí eu, por compaixão e empatia, acabava na minha cabeça pensando: "Ah, então eu não vou ficar colocando a gente em situações de convivência com a minha família, se ele não se sente bem, eu não acho que ele tem que se sentir bem". Em alguns momentos, ele pontuava coisas, foram poucos momentos, mas ele pontuou coisas da minha família, que de certa forma eram críticas minhas também, mas que e daí? A minha família, sabe, a gente tem críticas sobre todo mundo e a gente passa por cima dessas críticas, porque ninguém é perfeito, em prol de amor, né, de convivência. Só que como eu já estava muito envolvida e ele apontava essas críticas, que eram coisas que ele sabia que eu pensava ou que me incomodavam, por exemplo, na relação com os meus pais ou com a minha irmã, e aí isso acabava me fazendo tipo: "Ah, é verdade, então mais um motivo pra eu não estar ali convivendo e colocando o nosso relacionamento em convívio com a minha família". Beleza, isolamento, check. Fazer você se sentir culpada pra ver outras pessoas, criar conflitos com as suas amizades, dizer que ninguém te entende como eu, essa é clássica, já ouvi muito também. Número 3, desvalorização constante. Ataques à sua autoestima, direitos ou ataques sutis. Teve uma vez, e eu não sei se vocês já viram eu postando sobre isso, eu passei por um processo de emagrecimento de 13 quilos, porque eu ganhei 13 quilos durante esse relacionamento, muito porque teve pandemia no meio e tudo mais, mas ele não me incentivava a eu me cuidar,
Muito pelo contrário, ele era atleta, então ele era magro, ele tinha um porte físico super no shape ali, jogava futebol, e eu não tinha hábito de fazer atividade física. E ele comia muita besteira, a gente comia muita besteira, porque a gente adorava pedir uma comida e assistir Netflix, mas ele podia, né, porque ele jogava bola, ele era atleta, e eu não podia, porque eu ainda, por cima, além de ter um metabolismo propício a engordar, eu ainda não fazia atividade física. E teve uma vez que a gente estava no carro e eu tinha engordado muito, mas eu não tinha percebido, eu não me olhava mais no espelho direito, eu não me via. E aí, a gente estava no carro, eu sentei, e no que eu sentei e a minha perna estava apoiada no banco, eu estava tão acima do peso que a minha coxa, eu acho que vocês mulheres sabem do que eu tô falando, essa parte interna da coxa, ela pressionada contra o banco, ela se espalhou assim, porque eu realmente meu corpo estava muito flácido, eu não tinha músculo, não tinha nada. E eu lembro que eu olhei pra isso, ele olhou no mesmo momento e falou: "Nossa", e riu. Nossa, eu me senti muito constrangida, muito. E isso é um ponto aqui da desvalorização, né. Número 4, gaslighting, que é distorção da realidade. A pessoa faz você questionar sua própria percepção. Então, isso nunca aconteceu, você que tá inventando, você é muito sensível, interpreta tudo errado, nega coisas que foram ditas ou feitas claramente, ou fala que uma coisa foi daquele jeito, mas que ele estava querendo dizer ou fazer outra coisa. Passei muito por isso também. Número 5, explosões seguidas de lua de mel. Ciclo clássico, machuca, pede desculpa, promete mudar e repete. Também vivi isso muitas vezes e isso é muito perigoso, tá, amigas? Porque existe um caminho em que, e eu já vi muitas mulheres passarem por isso, e eu era assim, eu não sou mais por conta de terapia, tá? Mas que se tornam viciadas na adrenalina da briga. Então, quando entram, por exemplo, passaram por um relacionamento super agressivo, super tóxico, não sei o quê, e aí vão pra um relacionamento pacífico. E nesse relacionamento pacífico, acham que não amam de verdade ou que tem alguma coisa de errado. Por quê? Porque se acostumaram com aquela adrenalina da briga o tempo todo e daquela satisfação da dopamina que vem depois que você faz as pazes, depois de uma grande briga. Chantagem emocional pode acontecer muito também, invasão de privacidade. Então, enfim, depois eu posso fazer um post no Instagram pra vocês com alguns elementos aqui sobre como identificar um relacionamento abusivo, mas passei por muitos deles. E aí, o momento mais grave que aconteceu, assim, do meu relacionamento e que eu não sabia o que isso era ainda, foi que a gente ficou 5 anos total, certo? Nesse relacionamento. Quando a gente chegou no segundo ano, e olha que foda, desde o primeiro ano de relacionamento eu já sabia que ele não era a pessoa pra mim, eu já sabia que ele não era o cara que eu tinha que ficar, mas eu não tinha forças pra terminar e não via perspectiva de terminar, eu vou falar isso daqui a pouco. E aí, mas não conseguia terminar, e aí a gente ficou 2 anos juntos, e no final desses 2 anos eu tive coragem, porque estava bem difícil, a gente brigava muito, eu estava muito infeliz, e eu terminei. Só que eu terminei e eu não consegui sustentar esse término. A gente ficou 8 meses separado, eu tentei seguir minha vida, fui visitar uma amiga que morava no Rio de Janeiro, fui fazer minhas coisas, mas eu não tinha outras perspectivas na minha vida, eu não consegui me desenvolver e trabalhar em mim o suficiente a ponto de achar que sozinha estava melhor. Então, depois desses 8 meses, eu pedi pra voltar e a gente voltou. E logo depois que a gente voltou, teve um momento, acho que uns 2 meses depois, que a gente sentou pra conversar, e ele me perguntou se eu tinha ficado com outras pessoas nesse intervalo que a gente ficou separado. Ele não tinha direito nenhum de perguntar, eu não tinha obrigação nenhuma de responder, então se você passar por isso, saiba que você tem total direito de não responder. Mas ele me pressionou muito e eu falei pra ele que sim, eu tinha ficado com outras pessoas nesse intervalo. E nisso ele surtou. Ele teve um surto de raiva e começou a destruir o quarto inteiro. Ele nunca chegou a tocar em mim.
Eu nunca achei que ele poderia fazer isso, então, pra ser justa aqui, nunca me senti que existia uma ameaça física real, iminente. Mas naquele momento ele começou a quebrar o quarto inteiro, assim, ele esmurrava o armário, a porta, gritava, me xingando, enfim. E eu fiquei travada, eu congelei naquela situação. E é muito louco lembrar disso, porque mesmo antes disso acontecer, eu lembro que eu pensava comigo mesma, nossa, eu ouvia outras histórias, né? Eu ouvia situações de mulheres que passavam por situações assim, e eu pensava comigo mesma, nossa, se fosse comigo, eu jamais deixaria alguém fazer isso, eu super reagiria e tal. O quê? Naquele momento eu não conseguia me mexer. Eu fiquei completamente imobilizada. Eu não conseguia falar, eu não conseguia. Não conseguia. Eu travei. Era um medo que eu não sei explicar, assim, pra vocês. E aí, quando eu consegui reagir, eu levantei e eu tentei acalmá-lo. Eu segurei ele, assim, tipo, no rosto, falava: calma, amor, calma, não sei o que, tá tudo bem, vamos conversar. E isso é uma coisa, amigas, que não façam, tá? Depois, em terapia, quando eu contei essa situação, a minha psicóloga da época, ela me explicou o seguinte: a raiva, um surto de raiva, ele tem um ciclo pra cumprir. Então, da mesma forma como a gente às vezes tem uma crise de ansiedade, que ela vai começar, daí você vai ter a crise e depois ela passa, com a raiva é a mesma coisa. E a pessoa, quando ela tá num surto de raiva, ela realmente fica cega. Isso foi uma profissional, tá? Da saúde que me explicou. Então, foi muito perigoso, inclusive, eu me colocar ali na frente dele, tentando acalmá-lo e tentando fazer, né, ele voltar pra consciência, porque ele não estava nem me vendo. Então, poderia ter dado uma merda, inclusive, naquele momento. Então, não façam isso. Se possível, se retirem da situação, deixa a pessoa cumprir o ciclo de raiva dela, do surto dela sozinha, e depois vocês conversam se for o caso. Mas aí ele bateu tudo e tal, saiu, foi embora. Eu não me lembro muito bem o que aconteceu depois disso, porque algumas situações foram muito traumáticas no meu relacionamento e na minha história, a minha cabeça apagou, eu não me lembro de várias coisas. Mas fiquei, porque logo depois desse momento entrou a pandemia e a gente ficou morando juntos, a gente fez o isolamento dentro do mesmo apartamento, não podia sair, então nisso, mais 2 anos de relacionamento. E aí, lembram que eu já falei pra vocês várias vezes que viajar mudou a minha vida e me salvou em muitos aspectos? Pois muito bem. Fiquei lá namorando com ele e não tinha perspectiva nenhuma de terminar. E por que que eu não tinha perspectiva de terminar? Isso é muito importante que vocês levem pra vocês, tá? Porque esse é o ponto que faz mulheres não saírem de um relacionamento e não terminarem. Falta de perspectiva e de horizonte de possibilidades. O que eu quero dizer com isso? Como que você vai terminar? Você vai sair desse relacionamento que você sabe que não está bom, você sabe que a pessoa não é pra você, você sabe que você não tá feliz, você sabe que aquilo que te faz mal, mas como que você vai terminar se você desconhece outras possibilidades? Porque a maioria das mulheres que já conversaram comigo, inclusive, e que eu passei por isso também, que era a mesma coisa que passava na minha cabeça, era: bom, legal, tá bom, eu vou terminar, e aí o quê? O que que eu vou fazer quando eu terminar? Pra onde eu vou? Com quem que eu vou sair? Quem vão ser os meus amigos? O que que eu vou fazer da minha vida? Porque já existe ali uma vida construída, né? Você vai ter que criar várias coisas do zero. Ainda mais se o seu relacionamento existiu ali uma dependência emocional em que os mundos de vocês dois se fundiram e muitas coisas viraram uma coisa só. Isso torna infinitamente mais difícil terminar um relacionamento. Então, é muito normal e compreensível que seja difícil terminar e sair de um relacionamento. Você vai pra onde, né? Você vai fazer o quê? E aí, justamente, eu estava nessa, eu tinha vontade de terminar, eu não estava feliz, eu sabia que não era pessoa pra mim e eu não conseguia terminar. E eu tava vivendo a vida assim, tipo, eu já tinha entrado num lugar de aceitação. Eu não tinha nem mais o que fazer. E aí, por uma sorte ou sincronicidade do universo, um casal de amigos meus tinha ido fazer um período de home office, de nômade na Bahia.
E aí eu estava num momento muito bom da minha carreira, eu tinha dinheiro, eu tinha tempo, eu não tinha companhia pra viajar. Ele não viajava comigo, ele não gostava muito de viajar, ele era uma pessoa muito acomodada. E eu também não tinha hábito nenhum de viajar, viajar não era uma coisa presente na minha vida. E detalhe, tá? Só a título de vocês se posicionarem no tempo. Nesse momento eu tinha 27 anos. Ah, não, desculpa, minto. Eu tinha 25 para 26 anos. Eu não viajava sozinha, não tinha esse hábito ainda, enfim. E aí surgiu a possibilidade de eu ir passar uma semana na Bahia para encontrar esses amigos meus. Falei, bom, vou, né? Me faltava companhia, agora arrumei companhia mesmo que eles estejam lá. E fui. Fui para Itacaré, que inclusive foi depois o meu primeiro destino como nômade. O que aconteceu quando eu cheguei em Itacaré? Eu ainda estava namorando, tá? Detalhe importante. Quando eu cheguei em Itacaré, e Itacaré era exatamente a mesma coisa há 4 anos atrás, que foi quando eu terminei, eu cheguei lá, só tinha galera jovem, nômades, eu nem sabia que existia esse negócio de nomadismo digital, que existiam nômades, enfim. Galera jovem, nômade, viajante, um monte de gente legal, descolada, as praias lindíssimas, muita música, e eu canto, vocês sabem que eu sou super conectada com música, mas nem precisa também ser conectada com música para se apaixonar pela musicalidade daquele lugar. Energia da Bahia, que quem já foi pra Bahia sabe, então assim, a hora que eu fui pra Bahia, eu olhei, eu falei: "Quê? Isso aqui existe? Que mundo é esse? Que eu não conhecia, que eu não tinha a menor ideia", porque eu não tinha a menor ideia que isso existia, eu nunca tinha vivido nada parecido e eu não tinha pessoas próximas a mim que viviam isso ou que tinham o hábito de viajar com frequência. Então, quando eu cheguei lá e eu vi que existiam muitas pessoas diferentes, vivendo vidas diferentes, em formatos diferentes, falando sobre outras coisas e tudo isso, naquele momento eu falei: "Então beleza, eu vou voltar para São Paulo, vou terminar o meu relacionamento, porque agora eu vi que existem outras possibilidades para mim, que eu não preciso ficar mais naquela vida, e vou viver". E foi exatamente o que eu fiz. Voltei para São Paulo, terminei com ele, arrumei minhas coisas e fui para Bahia. Por que que essa história é muito importante para você? Talvez você possa estar pensando: "Nossa, Carol, mas aí como é que eu vou ter que viajar? Não consigo nem viajar agora, é só viajar que vai ser a salvação do meu relacionamento?". Não. E eu sou comunicadora, um dos motivos que eu me tornei aqui figura pública e criação de conteúdo foi para te contar e esperar que você confie em mim, de que existem outras possibilidades para você, sem que você precise ir lá para provar e daí fazer alguma coisa sobre isso, porque eu sei que para muitas pessoas é difícil, que não é tão fácil assim, que existe muito medo. Então, principalmente se você, mulher que tá me ouvindo, está num relacionamento em que você tá cogitando terminar, que você acha que é isso que você precisa fazer e você tá com medo, você não tem coragem, justamente por não saber qual é a outra vida que existe aí pra você, eu não posso te dizer qual é, porque para cada pessoa é uma, mas existe. Acredite em mim quando eu te digo que existe, tá? Vai ser difícil. No momento em que você tiver a coragem de terminar, principalmente se você tem, de novo, muita dependência emocional, que é a sua principal companhia, é a pessoa que você faz as coisas junto, é a sua rede de apoio, é a pessoa com quem você conversa, com você desabafa, vai ser muito difícil. Eu não vou romantizar o término de um relacionamento abusivo, que eu acho que é mais difícil do que um término normal, tá? Mas, quanto antes você se apegar nisso aqui que eu tô te dizendo, de que existe um mundo inteiro te esperando para você ir construir, viver a vida que você quer, mais rápido você vai agir assim que você terminar. Então, assim, é para você negar o seu luto e sair correndo fazendo várias outras coisas? Não, tá? É importante que a gente faça a digestão dos nossos sentimentos. Então, assim, termina, toma coragem e termina. Faz o seu luto, sofre, entende. Ai, mas eu tô me sentindo muito sozinha, só existe eu no mundo. Tá bom, sente a dor,
de como é se sentir sozinha no mundo, porque esse fundo do poço e esses sentimentos que você se conecta, que são extremamente difíceis e pesados quando você termina, quanto mais intenso você sente isso, essa é a mesma intensidade que vai te jogar pra longe depois pra você se movimentar e ir atrás da vida que você quer pra você, tá? Eu nunca serei capaz de dizer que eu me arrependo desse relacionamento, ou que eu não deveria, ou qualquer coisa do tipo. Primeiro, porque vocês já sabem que eu não faço isso. E segundo, porque a profundidade do buraco que eu fui, pelo nível de dependência emocional que eu tinha, que era muito, porque aquele homem era a minha vida inteira, gente. Eu tava longe, tava afastada da minha família, dos meus amigos, não tinha autonomia nenhuma, tinha dependência emocional total. O nível de fundo do poço e de falta de identidade que eu encarei quando eu terminei, essa mesma profundidade foi exatamente proporcional à força, à intensidade que eu me joguei na minha vida nova depois que eu saí disso. Então eu acho que até hoje, assim, eu só tive tanta sede, só tenho tanta sede de viver, eu só me jogo tanto nas experiências, eu sou tão obcecada por viver uma vida real e que faça sentido, que eu me sinta viva, porque eu já senti como era estar morta estando viva. Porque naquela relação eu morri. Grandes partes de mim morreram. Então, eu acho que esse é o maior conselho, assim, que eu posso te dar. Se você se sente desconfortável, se você sente que tem alguma coisa de errado nessa relação que você tá vivendo, se você não se sente feliz e você sente qualquer tipo de incômodo e você não sabe nomear isso, o primeiro passo é fazer o que eu fiz com você aqui no começo desse episódio. Começar a pesquisar, converse com outras pessoas. Existem muitas mulheres passando pelas mesmas coisas que você nem pode imaginar. Então vai atrás de se informar para entender e conseguir descrever, classificar o que está acontecendo dentro do seu relacionamento. E a partir de você tendo algumas dessas respostas e obtendo mais clareza sobre isso, você consegue se organizar para tomar o próximo passo. É legal que você tenha, sim, um mínimo plano de ação. Então, tá bom, quero terminar? Então, o que eu vou fazer depois que eu terminar? Eu vou terminar, eu vou acionar minha rede de apoio, eu vou falar com as minhas amigas, eu vou falar com a minha família, eu vou começar um curso novo. O que você pode fazer para ocupar a sua cabeça, para ir preenchendo os buraquinhos que a pessoa vai levar embora com ela, quando uma pessoa sai da nossa vida, ela leva alguns pedacinhos que ficam vazios dentro da gente, então a gente vai ter que fazer o quê? Preencher esses pedacinhos de volta com a gente. Então faz o seu plano de ação. Se for possível para você, nesse plano de ação, colocar uma viagem, esse mais possível ainda for uma viagem solo, ou uma viagem nessa vibe das que eu faço, de expedições para mulheres que estão em momentos parecidos, qualquer uma das duas vai te atender perfeitamente. Faça. Se você tem a possibilidade de fazer, faça, porque isso vai te trazer um senso de perspectiva muito mais rápido do que se você ficar muito tempo no mesmo contexto onde você se feriu. Sabe aquela máxima que fala, não dá para você se curar no mesmo lugar onde você se machucou? Então, tem um pouco disso. Mudança de perspectiva, principalmente geográfica, vai te ajudar muito no seu processo de cura e revolução, recuperação, reconexão, enfim. Então, minha amiga, receba meu abraço. Se você está passando por dificuldades num relacionamento e principalmente se você sente que está num relacionamento abusivo, se você sente que você está sendo manipulada, se você se sente controlada, se você se sente infeliz, e mesmo que você não esteja num relacionamento abusivo, mas se você está num relacionamento que você não está feliz e você não tem forças para terminar, se você não consegue terminar porque você tem medo de ficar sozinha, porque você não acredita que existem outras coisas aí para você, de novo, receba meu abraço. Não se sinta mal por não conseguir, isso é perfeitamente normal. Eu não conheço uma mulher na minha vida que não tenha passado por esse momento, porque é só um momento. Você vai conseguir chegar lá, tá? E se você precisar de ajuda, a minha direct está totalmente aberta, inclusive, para trocar uma ideia sobre isso. Se eu puder ajudar de alguma forma, eu vou ajudar.
Se você pode fazer terapia e não faz, faça terapia, porque isso vai te economizar anos de desgaste, vai te acelerar muito nessa jornada de autoconhecimento e encorajamento e fortalecimento. E saiba que existe um mundo inteiro só esperando o seu próximo passo de coragem. Até o próximo episódio. Beijo!